Olá, pessoal. Então, nessa videoaula a gente vai continuar vendo polinômios de Maclaurin. Então, são polinômios que a gente usa para aproximar o comportamento de uma função, aproximar os valores de uma certa função em torno de x é igual a zero. Então, essa definição a gente colocou na videoaula anterior e a gente já colocou isso num contexto mais aplicado de cálculos de integrais. Então, se vocês quiserem, dê uma olhada lá de novo, porque aqui nessa videoaula a gente já tem definidos os polinômios de Maclaurin. Então, dada uma função f de x, se ela é n vezes diferenciável, a gente consegue definir o polinômio de Maclaurin de ordem n, certo? De grau n. E essa aqui foi a definição que a gente desenvolveu na videoaula anterior. E aqui nessa videoaula a gente vai determinar o n-ésimo polinômio de Maclaurin de uma função bem específica, que é essa aqui. Então, na videoaula anterior nós já vimos o exemplo do polinômio de Maclaurin de exponencial de x, aqui a função 1 sobre 1 menos x. Então, essa função ela é infinitamente diferenciável em x é igual a zero. Ela só tem um problema no x é igual a 1, no x é igual a zero, sem problema nenhum. Esse polinômio de Maclaurin de ordem n, ele tem essa expressão, ou seja, para cada monômio x elevado a k, a gente tem um coeficiente, que a gente chamou de ck, mas que a gente já sabe que assume essa forma aqui. Então, por exemplo, qual o coeficiente de x ao quadrado? Para k igual a 2, o coeficiente de x ao quadrado é a segunda derivada da função calculada em zero, dividido por 2 fatorial. 2 fatorial que é igual a 2. Então, o que a gente vai precisar fazer? A gente precisa encontrar essas derivadas da função quando x é igual a zero. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai calcular as derivadas da função, várias delas, e tentar encontrar um padrão para essas derivadas calculadas no zero. Então, eu vou pedir para vocês fazerem isso. Pausem o vídeo e calculem as 4 primeiras derivadas da função no zero. Então, calcule o valor da função quando x é igual a zero e o valor das primeiras derivadas dela, 4 primeiras derivadas da função, quando x é igual a zero. Certo? Então, façam isso, pausem o vídeo, que a gente já vai mostrar agora como que isso fica. Bem, a função dada ela é igual a 1 menos x elevado a menos 1. Vai ser mais fácil derivar essa função, na minha opinião, escrevendo ela dessa forma. E daqui a gente já enxerga que quando x é igual a zero, o valor da função em x é igual a zero é 1. E aí a primeira derivada, como que ela vai ficar? A derivada dessa função, feita pela regra da cadeia, vai ser igual a menos 1, 1 menos x elevado a menos 2. Só que pela regra da cadeia, a derivada de 1 menos x é igual a menos 1. Então, menos 1 lá na frente com menos 1 aqui, vai dar esse coeficiente de mais 1. E quando x é igual a zero, a gente tem que a derivada é igual a 1 também. A segunda derivada vai ser igual a menos 2, que multiplica 1, que multiplica 1 menos x elevado a menos 3. Mais uma vez, a gente tem um termo menos 1 da regra da cadeia, e vai fazer menos com menos, mais a nossa derivada vai carregar esse sinal positivo aqui mesmo. E quando x é igual a zero, aqui a gente tem 1 elevado a uma certa potência, sobram só esses coeficientes. Então, eu estou deixando aqui indicado 2 vezes 1. Eu não estou resolvendo esse produto e escrevendo simplesmente 2, porque quando a gente calcular a terceira derivada, esse menos 3 vai cair aqui também. E vai aparecer menos 3 vezes 2 vezes 1, e a gente vai ter o mesmo desenvolvimento em relação ao sinal. Mas a gente vai ter esse padrão, 3 vezes 2 vezes 1, e a gente vai começar a ver um fatorial se formando ali. Como a gente pode ver nas próximas duas derivadas. Aqui a gente tem esse menos 3 caindo aqui na frente, mais uma vez menos com menos mais. E a derivada seguinte, esse expoente 4 cai também, e menos com menos mais uma vez, pela regra da cadeia. Então, quando a gente calcula essas derivadas quando x é igual a zero, a gente vai observar aqui esse padrão fatorial. Então, eu vou pedir agora para vocês pausarem o vídeo e escreverem que expressão que a gente obtém aqui. Porque para a gente encontrar essa expressão para o polinômio de Maclaurin, a gente não quer simplesmente calcular cada uma das derivadas. A gente vai querer encontrar uma expressão geral para ela como função de k, assim como nós fazíamos com o termo geral de sequências e séries. Então, pausem o vídeo agora e tentem escrever qual é o termo geral dessa sequência de derivadas.
Ou seja, como que a gente pode escrever o resultado dessas derivadas como função de k. K, a ordem da derivada em questão, certo? Então, pausem o vídeo que a gente já vai mostrar isso agora e concluir o exercício, certo? Conforme a gente enxergar qual é o padrão que essas derivadas seguem, como eu tinha dito, é esse padrão fatorial. A derivada de ordem 1 é igual a 1 fatorial. A derivada de ordem 2 é igual a 2 fatorial. Ordem 3, 3 fatorial. E ordem 4, 4 fatorial. E a gente percebe que a derivada seguinte, mais uma vez, vai cair esse expoente. E 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1 vai dar para a quinta derivada 5 fatorial. Então, a derivada de ordem k é igual a k fatorial. Então, aqui eu estou destacando que isso vale para k maior ou igual a zero. E aqui a gente tem uma convenção. Tá? Para k igual a 1, aqui a gente tem a primeira derivada. E para k igual a zero, a gente tem a derivada de ordem zero. A gente convenciona que isso, a derivada de ordem zero, é a própria função. Tá? E aqui mais uma convenção, zero fatorial igual a 1. Tá? Então, a gente consegue escrever essa nossa derivada de ordem k como k fatorial para todo k maior ou igual a zero, que são os índices que aparecem aqui na nossa definição de polinômio de McLaurin. Certo? Então, agora, para a gente obter mais claramente o polinômio de McLaurin da função dada, 1 sobre 1 menos x, eu vou pedir para vocês substituírem aqui na definição a expressão que nós encontramos para essa késima derivada. Certo? Então, pausem o vídeo, substituam e tentem enxergar qual é o polinômio de McLaurin que a gente obtém. Tudo bem? Então façam isso, pausem o vídeo que a gente já vai mostrar agora como que o polinômio fica. Então o que a gente obtém aqui? A gente tem essa definição do polinômio de McLaurin, onde o numerador, a késima derivada calculada no zero, é igual a k fatorial. Então se a gente usar essa definição fazendo essa substituição com k fatorial no numerador, a gente obtém essa expressão aqui. Então, simplificando, a gente tem simplesmente o somatório de x elevado a k para esse polinômio de grau n, para qualquer n que a gente quiser fixar, para n maior ou igual a 1. E, mais claramente, o polinômio para essa função é esse aqui. Então, se vocês olharem nas notas de aula, ou na videoaula anterior, vocês vão ver que o polinômio que a gente obteve para essa função é diferente do polinômio que a gente obteve para a função da videoaula anterior, que era exponencial de x. Então, cada função tem um determinado comportamento em torno de x igual a zero. Por isso, quando a gente vai aproximar cada uma dessas funções, usando um polinômio de grau n, a gente encontra um polinômio diferente. Ou seja, coeficientes diferentes para esses polinômios de grau n. E assim a gente conclui esse nosso estudo de polinômios de McLaurin. E seguindo em frente na nossa disciplina, o que a gente vai ver? Esse estudo que a gente está fazendo consiste da aproximação de uma determinada função em torno de x é igual a zero. A gente pode fazer isso em torno de um outro ponto qualquer, x é igual a 1 ou x é igual a menos 2, desde que as hipóteses de diferenciabilidade sejam satisfeitas. Então, quando a gente sai do ponto x é igual a zero e vai para um outro ponto, por exemplo, x é igual a 1, a gente vai estar tratando de polinômios de Taylor, que são bem semelhantes a esse, mas recebem esse nome, polinômios de Taylor. E o outro ponto que a gente vai tratar é o que acontece com esse polinômio em termos da aproximação da função dada. O quão precisa é essa aproximação? Será que se a gente aumentar o grau do polinômio, essa coisa fica mais precisa? Então, tudo isso a gente vai ver seguindo em frente na nossa disciplina.